Como é bom ler quadrinho bom, né? É muito bom. Acabei de ler aqui o volume 3 do Ônibus do Dylan Dog, A Dama de Negro, com esse título. E, cara, pra mim é o volume mais equilibrado, o melhor volume, na verdade, traduzindo, desta coleção, que já tem o segundo volume, Através do Espelho, e o primeiro, O Despertar dos Mortos-Vivos. Eles formam uma bela coleção, aqui ó, com os 3 volumes. E esse 3, assim como os anteriores, ele traz 6 histórias. A Mitos está fazendo um trabalho aqui, que eu já vou afirmar que é a edição definitiva de Dylan Dog no Brasil, porque está trazendo esses ônibus trazem a publicação em ordem cronológica original das histórias de Dylan Dog na Itália. Então aqui a gente tem os volumes 13 a 18, cada um com 6 histórias, sendo que esse terceiro volume traz 6 histórias escritas pelo Tiziano Sclavi, criador de personagens, sendo elas Eles Estão Entre Nós, Entre a Vida e a Morte, Canal 666, O Castelo do Medo, A Dama de Negro e Cagliostro. Cara, eles são em formato italiano, 604 páginas. No final aqui tem um caderno em papel couché com as capas das edições originais italianas em cores. O restante é em papel offset, todas traduzidas pelo Júlio Schneider. Aqui tem orelha com, digamos, explicando quem é Dylan Dog, e aqui um texto sobre o Tiziano Sclavi, o autor. A única questão é que eu penso que a Mitos deveria repetir o que fez no primeiro volume. O primeiro volume tem essa guarda aqui. Olha que massa. Aqui atrás com outra guarda, com arte. No segundo volume já não tinha isso, foi substituído por anúncios da Mitos, e esse terceiro volume veio em branco, entendeu? Acho que perde, sabe? Não custaria nada colocar ali, custaria um pouquinho, eu acho, mas, por exemplo, tem essas ilustrações aqui atrás, além das capas, penso que teria um apuro gráfico melhor. Mas vamos às histórias, são 6 histórias, tá? Começando por Eles Entre Nós, com o roteiro do Sclavi e a arte do Giuseppe Ferrandino e do Gustavo Trigo. Essa história aqui, que é uma história sobre vampiros, mas que o Tiziano Sclavi ele consegue fazer uma história sobre vampiros que vai muito além dos clichês do gênero e soa refrescante. É uma história criativa, muito cativante, como sempre, com esses elementos de horror, cara, e muito diferente das histórias de vampiro que a gente está acostumado a ler, de modo geral, nos quadrinhos, né? Depois a gente tem Entre a Vida e a Morte, que começa aqui, e que é uma história que propõe uma espécie de discussão sobre os limites da vida e da morte, através de pessoas que acabam falecendo após passarem por cirurgias em um hospital. Começa a acontecer muito isso e o Dylan vai investigar. E é uma história que daí tem um apelo meio metafísico, meio filosófico, ao discutir o que tem entre a vida e a morte ali, algo que a própria série do Dylan Dog ela é um tema recorrente da série. Por exemplo, A Zona do Crepúsculo, que é um clássico que está no volume anterior, também propõe uma discussão assim. Gostei, excelente história aqui com arte do Luigi Mignaco e do Luigi Picato. E a gente vai para Canal 666, 666, esta aqui, e que é uma história sensacional, tá? Uma crítica fortíssima à influência da violência exposta nas redes de TV, na mídia em geral, e como isso impacta a vida das pessoas. Cara, que pedrada! Canal 666 é demais, aqui com arte do Carlo Ambrosini, infelizmente falecido Carlo Ambrosini. E a gente chega em O Castelo do Medo e A Dama de Negro, que dentro da cronologia do Dylan Dog são as 2 primeiras histórias que se entrelaçam, melhor explicando,
As histórias de Dylan Dog, elas são autocontidas, são histórias fechadas. Aqui são 2 capítulos. Então começa no Castelo do Medo e vai até a Dama de Negro. E é muito, muito, muito boa essa história aqui. A gente conhece um castelo de um nobre inglês, onde começa a acontecer crimes cometidos por essa Dama de Negro, e o Dylan vai investigar o que está acontecendo. É uma história de mistério, uma história de investigação, que traz muitos elementos, para mim, pelo menos, de uma autora que eu gostava muito de ler na minha adolescência, também inglesa, que é a Agatha Christie. Cara, adorei essa história, adorei mesmo, e ela tem arte do Ernesto Grassani. E para fechar, a gente tem Cagliostro. Deixa eu encontrar a parte que começa aqui, que é esta aqui, que é também muito peculiar, porque a gente acompanha a história de um gato mágico que meio que os sonhos dele se transformam em realidade. Então o Sclave, ele usa isso para homenagear clássicos do terror. Então tem referência aqui aos filmes do Charles Bronson, a Psicose, a Massacre da Serra Elétrica. Cara, muito legal essa última história. E eu falo que esse foi o ônibus que eu mais gostei, porque todas as histórias aqui, não que os outros não tenham isso, sabe? Não sejam assim. Esses 2 são muito bons também. Mas esse terceiro parece que tudo é meio temático, assim. Todas as histórias com esse apelo mais de horror, de terror. Todas as histórias com 100% de aproveitamento. Gostei de todas. Nesses 2 outros volumes tem alguma outra que eu não curti tanto. Nesse aqui eu adorei as 6, tá? Belíssimo lançamento da Mitos. Cara, tem que pegar isso aqui. Se você gosta de quadrinho, não pode deixar passar esses ônibus do Dylan Dog. Como eu disse, são as edições definitivas do personagem lançadas no Brasil. O 4º deve ser anunciado em breve, no 2º semestre. Acho que a Mitos podia publicar de 4 em 4 meses, né? Uma periodicidade mais constante, acho que andaria mais rápido essa coleção, porque são muitas edições que tem que sair. E tá tudo num nível elevadíssimo. Mais uma vez, grande acerto da Mitos nesses volumes dos ônibus do Dylan Dog, todos muito bons, mas eu achei esse aqui o terceiro mais equilibrado de todos. Era isso, comenta, diz se você está acompanhando esta belíssima coleção e o que você achou das histórias aqui, se você já leu o Dylan Dog, pode começar por qualquer um aqui, pode começar pelo 13, entendeu? Que não tem problema, são histórias que funcionam de forma individual, você não precisa ler de maneira cronológica, apesar que a experiência também é muito legal ler de forma cronológica, porque dá para perceber daí a evolução do personagem, o seu crescimento e tal. Leia, porque isso aqui é bom demais. Comente, porque eu quero saber a sua opinião. Inscreva-se no canal, porque é muito bom ter você aqui comigo, dividindo o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos. Até! E vamos lá!